Bora ler a Bíblia hoje, mais 15 minutinhos, 1% do seu dia para Deus. E hoje eu quero te fazer um convite. Você quer participar de uma seleção? Pois é, você já participou de alguma seleção, de algum critério que separasse por alguma qualidade, né? Que você fosse selecionado para algum cargo de emprego ou para alguma função específica, para algum trabalho específico, alguma prova, né? Algum teste. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre alguns requisitos que o Senhor Jesus, Ele requer de nós para sermos seus seguidores. E Ele fala isso depois de uma série de ensinamentos sobre coisas que o reino de Deus não prioriza. Né? Nós vimos no capítulo 14, e hoje nós vamos encerrar o capítulo 14. Né? Nós vimos no capítulo 14 Jesus num ambiente de um jantar com várias pessoas, né? Onde ele trouxe ensinos sobre hipocrisia, sobre falsa humildade, sobre as prioridades para o reino de Deus, né? E terminou falando sobre uma grande ceia, um grande banquete, que nós falamos no vídeo anterior, que eu te convidei para estar nessa mesa conosco. E hoje ele vai encerrar, né, alertando os seus seguidores sobre quais os requisitos que ele requer na sua seleção para os seus seguidores. Mas sem demora, vamos lá, vamos acompanhar. Abra sua Bíblia no capítulo 14 do Evangelho de Lucas e acompanhe comigo a partir do versículo 25, que diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para que não aconteça que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha só, pessoal, esse trecho tem tantas informações valiosas. E às vezes a gente pensa que ele é sobre o que Jesus quer que a gente traga, mas na verdade é sobre o que Jesus quer que a gente deixe. Vamos fazer uma comparação com uma seleção de emprego dos nossos dias atuais. As pessoas colocam lá no requisito instrução, prática, experiência, habilidades. Habilidades essas que nós, às vezes, temos que sentar num banco de uma faculdade para aprender. Prática essa que requer anos de experiência. Mas nós não vemos aqui no texto Jesus exigindo nada que nós tragamos para que a gente seja seu discípulo. Na verdade, Jesus quer que a gente deixe, que a gente renuncie. Para ele, basta um coração vazio, com espaço para que ele possa entrar, preencher e habitar. Quando o nosso coração está muito cheio de ocupação, muito cheio de preocupações, fica difícil Jesus trabalhar, porque não tem como ele ocupar um lugar que já está ocupado. É por isso que às vezes eu digo que é muito mais fácil, e as estatísticas comprovam, que
quanto mais jovem uma pessoa é evangelizada, a probabilidade de ela se tornar um discípulo fiel de Cristo é muito maior. Porque o evangelismo encontrou um coração com poucas ocupações ainda, sem boletos para pagar, sem filhos para criar. Então, os jovens, eles encontram no evangelho uma verdade que muitas vezes os adultos demoram a perceber, porque o coração está cheio de muitas ocupações e muitas preocupações. E aí eu vou parafrasear Jesus quando ele fala com Marta e Maria. Em outra passagem, a gente até já leu, onde ele diz: Marta, tudo isso aí é importante, tudo isso aí é necessário, mas Maria ficou com a melhor parte. E tudo é necessário: boletos, escola das crianças, plano de saúde, tantas coisas são necessárias. Mas há uma que é mais necessária, há uma que é a mais importante. E essa nós não podemos negligenciar, que é seguir o Senhor Jesus. E aí, Jesus vai falar que para ser seguidor dele, você precisa amá-lo mais do que a sua própria vida. Francisca, mais do que o meu filho, mais do que o seu filho. Mais do que o meu esposo, mais do que o seu esposo. Mais do que os meus pais, mais do que os seus pais. Porque tem outro versículo muito bonito que fala que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor jamais vai se esquecer de nenhum de nós. Nós somos falhos, nós somos seres humanos pecadores. Com certeza, por mais admirável que seja alguém para você, uma hora ou outra essa pessoa vai te decepcionar, né? Pode até chegar a te trair. Mas o Senhor, ele é fiel. É o único que pode ser fiel até o fim. Porque é o único em quem não há pecado. E nós, quando decidimos seguir olhando para ele e obedecendo a ele, nós estaremos trazendo para o meio da nossa família, para o meio daqueles que nós amamos, algo de melhor, algo do melhor que nós podemos dar à nossa família. Então nós sim devemos colocar como prioridade a Deus nas nossas vidas. Aí você pode me questionar: então a igreja vem em primeiro lugar do que os meus pais, do que o meu marido, do que os meus filhos? Veja, eu estou falando Deus, estou falando Jesus, né? A instituição igreja, ela é uma instituição criada, né, por nós, seres humanos, da vontade de Deus, de que nós estivéssemos juntos, congregando, onde nós possamos ter uma organização, onde a gente pode juntos seguirmos nos acolhendo uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, né? Mas nós também temos que ter tempo ajustado na nossa agenda para tudo, para a igreja, para os amigos, para os familiares, mas acima de tudo isso está o nosso relacionamento com Deus. E nenhuma das outras coisas abaixo desse relacionamento podem ser empecilho para que a gente siga a Jesus. Você se lembra de que em outros capítulos anteriores tiveram duas pessoas que disseram assim, um disse assim: Senhor, estou pronto para te seguir, onde você for. E aí Jesus fala: olha, cuidado, a raposa tem as suas covas, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça à noite. O que Jesus estava querendo dizer é que não é garantia de conforto seguir a Ele. Não é garantia de que nós vamos ter tudo o que nós queremos. Outro seguidor falou assim: Jesus, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Esse seguidor, ele colocou o estar com a família em primeiro lugar do que o próprio Deus. E o Senhor disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Porque aquele que não está seguindo Jesus, meus irmãos, ele já está morto. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Então, eu e você, nós estamos aqui buscando a nossa salvação, buscando
tentando sair desse estado que nós já temos carimbado de condenados. Sabe aquela frase que diz: o não eu já tenho, eu vou buscar o sim? É exatamente isso. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós já estávamos condenados. Mas pela morte do Filho de Deus na cruz, e quando a minha fé olha para essa morte, para esse sacrifício, e entende que o meu pecado foi pago por aquele sacrifício, aí eu recebo de graça a salvação. É a notícia mais linda do Evangelho. E aí, seguir esse Salvador não vai me custar nada. Pelo contrário, vai ser motivo de gratidão seguir a esse homem e esse Deus que subiu na cruz para pagar um preço que eu não conseguiria pagar, que você não conseguiria pagar. Mas olha só, além de Jesus falar que nós devemos colocar, segui-lo em prioridade aos nossos amigos, aos nossos parentes, ele também fala que quem não tiver disposto a tomar a sua cruz também não pode ser seu discípulo. Amados, cada um de nós temos nossas cruzes, né? Eu acho que eu já falei aqui de uma piada, né, gospel, que fala que o homem chegou e disse: Jesus, eu não aguento mais, a minha cruz está muito pesada, eu não quero mais essa cruz. Aí Jesus: pois tá bom, bota a tua cruz ali e vai procurar naquele monte de cruz ali, outras que tu acha melhor. Aí o cara botou a cruz aqui no chão, tirou das costas, aí pegou uma: não, essa aqui tá muito comprida, vai arrastar no chão. Botou lá. Aí pegou outro: não, essa aqui tá muito curta, tá pesando pra frente, vai cair. Aí botou lá. Pegou outro: não, essa aqui tá muito pesada. Aí depois ele viu: essa aqui tá boa. Justamente aquela que ele tinha largado lá no começo, que era a cruz dele. Então, cada um de nós temos as nossas cruzes. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. E eu ouço pessoas dizendo assim: quando eu vou seguir Jesus. Problema do quando, né? Quando eu já ouvi uma pessoa dizendo assim: quando eu deixar de beber bebida alcoólica, né, eu vou seguir Jesus. E não é assim, meus irmãos. Não é quando eu não tiver mais cruz para carregar que eu vou estar disponível para seguir Jesus. Mas é seguindo o caminho com Jesus que Ele vai me ajudar a carregar a minha cruz. Que Ele vai me ajudar com as minhas dificuldades, com os meus problemas, com os meus erros, com os meus pecados. E vai me transformando a cada dia. Do dia que você decide segui-lo, nesse dia você é justificado. A sua conta é paga. E Ele fica na sua frente e você está aqui atrás dele. E Ele assume a dívida. Mas a partir daí, você passa por um processo. É como se fosse uma escada. Se chama processo de santificação. A cada dia você vai ser um pouquinho melhor do que antes. Mas isso com a ajuda dele e do Espírito Santo dele, que passa a habitar no seu coração. Mas continuando, essa decisão de seguir Jesus, ela é uma decisão, a decisão mais acertada que você pode tomar na sua vida. Isso eu lhe garanto. Mas ela é uma decisão que você tem que tomar com consciência de responsabilidade. Olha o que ele fala. Ele dá o exemplo de um homem que vai construir uma torre. Mas primeiro, ele senta, calcula tudo, para que depois dele ter lançado os alicerces, uma pessoa não venha, olhe a obra pela metade e diga: olha esse tolo, começou a construir e não pôde terminar. E ele também dá um exemplo de um rei que sai para batalhar com 10.000 homens. Mas ele sabe que o seu adversário tem 20.000. Se ele não contar os seus homens e verificar sua capacidade de batalha, pode ser que ele perca nessa batalha. Por isso é mais interessante que antes ele tome nota de tudo que ele tem, para que talvez, se ele vê que não vai conseguir, ele mande um mensageiro na frente e negocie a paz. Jesus está nos ensinando a parar, procurar detalhes das nossas vidas que nós
precisamos ponderar e decidir com consciência, decidir com responsabilidade. Não decidir segui-lo por impulso. Porque, como ele falou aqui do construtor, muito mais feio depois é você ter decidido segui-lo por impulso e lá no meio do caminho você olhar todas aquelas coisas que Jesus pediu que você deixasse para trás e você não deixou, e aquilo tá ali te fazendo mal. E aí você já andando com Cristo, você já sendo testemunha dele para outras pessoas, você já conhecendo os ensinamentos dele, diz: não dá para eu continuar, eu vou ficar pelo meio do caminho. Isso é mais triste, meus irmãos, porque também em outro versículo diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós temos sido bombardeados com informações sobre Jesus por todos os lados. Mas uma vez que nós decidimos segui-lo, nós temos que decidir com responsabilidade. Eu não estou dizendo para você deixar essa decisão para depois. Essa decisão, acredite, é a mais ponderada, é a mais certa que você vai fazer na sua vida. Mas faça com consciência. Faça do fundo do seu coração. Faça com o seu eu. E faça sobretudo dizendo: Senhor, eu sei que eu sozinha não tenho como caminhar, mas eu te dou liberdade para que o Senhor entre, habite dentro de mim, tome posse de mim e me ajude a caminhar contigo a cada dia. Porque se nós não servirmos para segui-lo, ele vai dizer aqui a partir do versículo 34, nós seremos como um sal que não tem gosto, que não tem sabor. Olha o que ele diz: o sal é certamente bom, mas se o sal se torna insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O meu desejo e a minha oração é que nós sejamos cada vez mais sal nessa terra. O sal, ele tempera, ele dá gosto, ele dá a diferença. Imagina você comer uma carne, um arroz, uma pipoca sem sal e depois lhe oferecem uma com sal. Faz toda a diferença. É assim que nós devemos ser. Sal dessa terra, para temperar essa terra, para sermos bons testemunhos de discípulos fiéis, responsáveis, comprometidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos dê força e sabedoria para a gente continuar nessa jornada. Fica com Deus e até amanhã para mais 1% do nosso dia com Deus.